Olá, tudo bem? Aqui é o André e nós vamos falar sobre um tema chamado processos logísticos. Então vamos falar primeiramente o que é processo. Aqui você tem um modelo geral de transformação. Esse modelo geral de transformação demonstra como que é um processo. Um processo ele é composto por três elementos: input, que é a mesma coisa que entrada, o processo, transformação, e o output, que é a saída. O input ele também está relacionado aos recursos. O Slack fala que as entradas, os recursos, existem dois modelos. Existem os que irão transformar e os que serão transformados. O que vai transformar são as pessoas e as instalações. Então, tudo que você tem dentro da sua empresa, os funcionários, o prédio, os computadores, mesa, cadeira, tudo que você tem lá dentro é usado para transformar. Transformar o que? Cliente, informação ou material. Então, se você trabalha numa empresa de varejo, você transforma o cliente. Se você trabalha numa revista, você transforma informação. Se você trabalha numa fábrica, você vai transformar material. Esses recursos eles passam por um processo de transformação. O processo de transformação nada mais é que a atividade. Então, a atividade uma atividade de RH. Então, eu tenho várias atividades lá, esses são processos. Eu tenho o processo de recebimento de material. Então, ali são as várias atividades que tem lá, são os processos que eu tenho dentro dessa área. Então, cada área eu vou ter os seus processos, as suas atividades relacionadas a cada área. O output. O que é output? Output é a mesma coisa que saída, são os resultados. O Slack fala que o output é a essência do empreendimento. Então, quando você consegue compreender bem qual é a essência do seu setor, ou qual é a essência, qual é o motivo do seu setor, por que o seu setor existe, ele diz que quando a gente consegue compreender o motivo da nossa existência, nós conseguimos ter melhores resultados, nós conseguimos estruturar processos mais adequados para alcançar aquele resultado, e por meio dos processos eu consigo definir os recursos que são necessários para atender aqueles processos. Então, quantas pessoas eu preciso, quantos computadores, quantas mesas. Então, eu consigo definir melhor os recursos que são necessários para atingir minha meta. Logística. Aqui eu quero te apresentar o conceito de logística. O que é logística? Logística é um fluxo de material e informação, sendo que o fluxo da informação ela acontece do cliente para o fornecedor e o fluxo de material ele acontece do fornecedor para o cliente. Então, quando nós estamos falando de logística, nós estamos dizendo que existe um fluxo de material e informação que ele acontece dentro de uma cadeia. Que cadeia é essa? Essa cadeia aqui vai do fornecedor para a empresa, da empresa para o cliente. O que significa fluxo? Fluxo está ligado a movimento dentro de um espaço de tempo. Então, a logística, a essência da logística é fazer com que a informação e o material ele flua de forma constante dentro de um certo espaço de tempo. Quanto mais constante for o fluxo da informação e o fluxo do material, melhor será o resultado para a empresa. Na essência, o que é isso? A logística ela tem a função de garantir que o material ele saia do fornecedor, vá até a empresa, chegue até o cliente no menor espaço de tempo, nas condições necessárias, sem avarias, a um custo baixo. Os processos logísticos. Os processos logísticos eles são afetados pela movimentação, pelo tempo, o lead time, atividades e a integração. Então, quando nós falamos de processo logístico,
nós temos esses 4 elementos aqui que eles interferem. Quanto maior for o grau de movimentação, a necessidade de movimentação desse material, provavelmente vou gastar mais tempo. Então, mais movimentação vai me fazer gastar mais tempo. Também vai me fazer ter uma quantidade maior de estoque. Então, a logística, ela tem como essência tentar reduzir esse nível de movimentação. Ou, se ela não conseguir reduzir, ela tem que tentar otimizar, fazer com que essa movimentação ela aconteça da melhor forma possível, de forma mais rápida possível. Para que você consiga otimizar o tempo. Como que a logística faz isso? Por meio da melhoria das atividades, que são os processos. Então, constantemente a logística ela repensa os processos, as atividades, como que elas são feitas, permitindo que haja uma maior integração entre essas atividades. Então, quando eu melhoro a movimentação, eu vou reduzir o tempo, eu vou fazer isso por meio de uma melhora das atividades, que são os processos, e procurando integrar essas atividades. Quando eu consigo fazer isso, eu vou consequentemente melhoro o processo logístico e consigo uma redução do custo operacional para a empresa. A logística, ela é um diferencial competitivo. Por que isso? E ela é importantíssima para a empresa, porque nós temos uma mudança comportamental por parte das empresas desde a década de 80, que a partir da década de 80 nós tivemos as empresas, elas migraram de um modelo vertical para um modelo horizontal. O que é um modelo vertical? O modelo vertical é onde a empresa ela faz tudo, todas as operações são feitas dentro da empresa. Na década de 80, apenas 20% dos produtos eram comprados, o restante era feito internamente. Atualmente, hoje, é o contrário, as empresas elas trabalham com o modelo horizontal. O que é o modelo horizontal? Significa que praticamente a empresa ela só faz a montagem dos seus produtos. Os componentes que antigamente eram feitos internamente, agora praticamente são todos feitos fora. Então isso exige uma maior articulação por parte da logística. Ela precisa estar mais integrada para que realmente esse modelo horizontal venha a ter sucesso. Com essa mudança cultural, existe hoje uma necessidade de um novo perfil desse profissional de logística. Ele precisa ter essa visão holística, essa visão mais ampla do processo como um todo, para que ele consiga desenvolver bem a sua função. A logística ela sempre foi vista, até 2000, a logística era vista como um custo operacional. Mas hoje, a partir de 2000 até hoje, percebe-se que a logística ela agora é vista como um diferencial competitivo. Na prática, nem todas as empresas utilizam a logística como um diferencial competitivo, mas elas entendem que a logística pode fazer a diferença. Já é um grande avanço. Então, mas como que a logística ela faz a diferença? Ela se torna um diferencial competitivo. Quando eu consigo atrelar junto à logística conceitos de qualidade, melhora do processo. Com a melhora do processo eu consigo melhorar a eficiência, quer dizer, a utilização dos recursos que eu tenho dentro da minha empresa. E uma maneira de fazer isso é por meio da gestão de estoque. Por que a gestão de estoque? Porque a logística, a essência da logística é movimentar estoque. Então, se o meu estoque ele não tiver acuracidade, se as informações do estoque estiverem erradas, a logística a todo momento ela vai travar.
E se ela trava, ela atrasa. Quando a logística atrasa, o custo operacional da logística fica mais caro. Então, a gestão de estoque ela é essencial para que a logística tenha sucesso. Quando nós falamos de logística, não tem hoje como desvincular a logística da qualidade. Então, quando nós falamos que não tem como desvincular, isso significa que se você quer ter uma logística mais eficiente, você precisa trabalhar questões, você precisa implementar ferramentas da qualidade que te permitam melhorar a eficiência da sua empresa. Como que vai? O que é eficiência? É a forma como você utiliza os seus recursos. Que recursos são esses? Material, máquina, o seu tempo, a sua mão de obra. Aqui está um exemplo. Quanto mais rápido percebo o problema e corrijo, menor o desvio global no final do período. O que significa esse gráfico aqui? Esse gráfico significa o seguinte. Digamos que você tem uma meta de alcançar ao final do turno, das 8 horas de trabalho, você pretende produzir uma quantidade de produtos. Geralmente, uma empresa que tem 1000 funcionários, um exemplo, quantos chefes ela tem? Provavelmente 1000 funcionários, digamos que ela tem aí 15 lideranças, 15 gerentes. Eu tenho 15 gerentes, digamos, para 1000 funcionários. Quando você deixa tudo na mão do gerente, para que ele tome a decisão, para que ele corrija os problemas, você tem uma quantidade de problemas que acontecem todos os dias na empresa, que é uma quantidade muito grande, que se só 15 pessoas tiverem que resolver, eles não vão conseguir dar conta. É muita coisa para pouca gente. Aqui nesse gráfico está mostrando o seguinte: se eu ao invés de deixar todos os problemas que acontecem na fábrica, deixar na mão desses 15 gerentes, se eu delegar para que as 1000 pessoas possam resolver esses problemas, a minha perda ela vai ser menor. Porque agora 15 pessoas, ela vai demorar muito, essa quantidade de pessoas, para a quantidade de problemas, elas vão demorar muito tempo para dar uma solução. Já se eu tenho 1000 pessoas que são capacitadas para resolver, então quando o problema acontece, a pessoa aonde o problema aconteceu, ela vai estar capacitada a dar uma solução. E isso é possível porque existem estudos que mostram que 80% dos problemas já existem solução pré-conhecida. Então, se a maioria dos problemas já tem uma solução pré-determinada, por que não delegar para todas as pessoas que venham implantar essa possível solução? Então, quando eu delego, ao invés de ter 15, agora eu tenho 1000. Então, eu consigo tomar ações mais rápidas. O fato de tomar ação mais rápida me permite alcançar meu resultado, que é a seta verde. Então, essa seta aqui, essa azul mais escura, demonstra quando eu tenho uma concentração de decisão em poucas pessoas. Quando eu trabalho o conceito de qualidade, no sentido de trabalhar as pessoas, para que elas delegar para as pessoas, para que elas tenham autonomia de tomar decisão, fazer correções, olha o que acontece, a seta verde. Eu tive um problema, mas já na primeira hora, na hora 1, eu tive um problema. Já passou uma hora, eu já consegui resolver e eu cheguei muito próximo de alcançar a minha meta. Então, a perda que eu tive foi muito menor. Nós vamos trabalhar muito essa questão da qualidade dentro do nosso curso, tá? Aqui, a falta de eficiência. Então, você tem, quando eu não tenho processos que são eficientes, eles vão gerar filas, vão gerar retrabalhos, ele vai gerar uma série de confusão.
e o cliente ele acaba ficando insatisfeito. Então, a qualidade é essencial para que eu consiga atender melhor o meu cliente, ele venha ficar satisfeito com a minha operação e ele venha comprar meu produto mais vezes. Então, eu quero terminar essa apresentação com essa frase aqui. O processo logístico deve ser constantemente repensado. Isso tem que ficar gravado nessa primeira aula, tem que ficar o que você precisa. A essência dessa aula é assim: nós precisamos entender que sempre nós precisamos nos reinventar, nós precisamos nos repensar. Só assim nós conseguiremos, alcançar resultados melhores, tá? Então, o processo logístico, o que você faz hoje está bom, mas será que ele não pode ser melhorado? Será que eu não posso acrescentar alguma coisa que venha aperfeiçoar esse processo? Então, constantemente nós precisamos repensar nossos processos. Quando eu repenso meu processo, consequentemente eu consigo melhores resultados, tá? É isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado.